Tribuna Sindical. Oferecimento CUT, Urbanitários, Sindicep, Servidores Estaduais, Sindijus, Previdenciários, Vigias, SEAC, Sindeltéis e Fetaema. Bom dia, estamos iniciando o Tribuna Sindical e hoje nós teremos aqui o debate entre os candidatos que disputam a eleição do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão, o Sindijus. Duas chapas disputam a direção do sindicato. A chapa 1, Experiência Unidade e Luta, encabeçada por Aníbal da Silva Lins, e a chapa 2, Renova a Sindijus, Novos Tempos, Competência e Responsabilidade, encabeçada pela senhora Daiana da Conceição Ferreira Luna. A comissão eleitoral criou todas as condições para que este debate acontecesse e, em não sendo possível em decorrência da falta de um dos candidatos, automaticamente o debate seria transformado em entrevista. A candidata representante da chapa 2 não compareceu. Nós temos aqui o senhor Aníbal Lins representando a chapa 1. Portanto, por decisão da Comissão Eleitoral e de acordo com o regulamento, nós teremos aqui no Tribuna Sindical uma entrevista com o representante da chapa 1. Nós queremos inicialmente ponderar com as pessoas presentes aqui, a Comissão Eleitoral, representantes da chapa 1, presentes para que coloquem os seus telefones no silencioso, para que nós possamos conduzir o programa sem nenhum problema. Bom, vamos à entrevista. Inicialmente, ele que pela própria ordem do sorteio iniciaria o debate, começa a entrevista com 3 minutos para a sua apresentação, falando de suas propostas. Bom dia, Aníbal. Bom dia, Kleber Gomes. Bom dia, queridos colegas, servidores da Justiça. Bom dia, companheiros trabalhadores, público de São Luís do Maranhão, também internautas que nos assistirão por esse canal de televisão da Rede TV, canal 8 de São Luís. Eu quero agradecer a oportunidade que a Comissão Eleitoral honrosamente nos proporciona de utilizar desses meios tecnológicos para expor de forma clara, cristalina e direta aos nossos colegas servidores filiados ao Sindijus as propostas da nossa chapa, a chapa 1, Experiência, Unidade e Luta. A nossa chapa é composta por companheiros que, em primeiro lugar, são testados na luta concreta de comprometimento com a valorização dos servidores do Poder Judiciário. A nossa chapa não é composta de laranjas, de marionetes, é composta de homens e mulheres que foram testados em lutas concretas, em pautas reivindicatórias, em greves, certo? Que nunca fugiram, que nunca se acovardaram diante de qualquer situação abusiva, autoritária ou discriminatória da administração do Tribunal do Maranhão ou de qualquer governo de plantão. A nossa chapa também é constituída de homens e mulheres que têm compromisso com a unidade dos trabalhadores da justiça e com a classe trabalhadora de modo geral, porque a unidade para nós é um princípio e um valor inegociável e inarredável. A nossa chapa também é composta de homens e mulheres idôneos. Nós podemos entrar e sair de casa todos os dias de cabeça erguida, porque nenhum de nós responde a processo criminal ou cível por improbidade administrativa. Todos nós somos ficha limpa, não temos nenhum processo criminal, não temos ficha policial suja. Nós somos pessoas honradas e é isso que faz com que o tribunal nos respeite. E também aqueles que se dizem hoje nossos adversários. E também somos um grupo que tem honrado cada centavo investido de forma consciente e voluntária pelos companheiros filiados ao Sindijus. Todas as nossas prestações de contas foram aprovadas anualmente pela categoria, de forma pública, aberta, limpa, democrática, por centenas e centenas de trabalhadores. Jamais nos furtamos a cumprir esse dever, jamais nos furtamos a honrar esse compromisso político e ético. Infelizmente, nem todos no judiciário podem dizer o mesmo. Gostaria que nossa concorrente pudesse estar aqui presente
para falar um pouco da sua história administrativa e dos seus parceiros, se eles têm essa mesma tradição, esse mesmo compromisso. E também, companheiros e companheiras, eu sou oficial de justiça, concursado há 17 anos no Poder Judiciário e candidato a presidente porque fui conclamado pelos meus companheiros a colocar o meu nome à disposição por uma última vez, porque estatutaramente é a última possibilidade que me pode ser dada a presidir o nosso sindicato. E agradecer o apoio que nunca faltou por parte dos companheiros, as muitas lutas e as muitas vitórias que conquistamos juntos. Este debate deveria seguir agora com perguntas entre os candidatos. Pela ausência da representante da Chapa 2, este formato está comprometido. Como é uma entrevista, nós passaremos à segunda etapa, que vai ser o candidato Aníbal Lins respondendo a perguntas feitas por associados dos sindicatos que deveriam ser respondidas pelos dois candidatos. Então, nós temos aqui, de acordo com o que foi acertado pela comissão eleitoral, nós temos as perguntas, vamos fazer o sorteio e o senhor Aníbal irá responder. Bom, nós temos aqui a pergunta de Sandra Regina Freitas Martins Rocha. Presidência de um sindicato como o Sindijus é de uma alta responsabilidade, visto que ele é forte, independente e de referência nacional. Como o senhor pretende manter essas características, principalmente no âmbito político? Aqui é importante colocar que a associada colocou como os candidatos pretendem manter essas características, principalmente no âmbito político. Ok. A nossa entidade é uma entidade politicamente madura, ela tem a capacidade, a experiência e a tradição de dialogar com todos os poderes constituídos. A direção do Sindijus sempre teve a capacidade de iniciativa de buscar o diálogo com o Executivo, com o Legislativo e com a cúpula, a direção do Poder Judiciário, para defender, proteger os direitos e interesses dos trabalhadores que nós representamos. Portanto, para nós, reafirmar esse compromisso, essa tradição, é algo absolutamente tranquila, pacífica, até porque nós temos trânsito, nós temos canal, nós temos experiência a colocar à disposição dos nossos companheiros, experiência e trânsito, repito, com os três poderes constituídos no nosso Estado. Agora, há que se ressaltar que o Sindijus é uma entidade apartidária. O Sindijus jamais estará a serviço de nenhuma corrente ou organização político-partidária. Porém, é uma entidade que é capaz de ter posição política, ou seja, ter lado diante das injustiças e diante das arbitrariedades, diante dos abusos. E o nosso lado é o lado do combate e do confronto contra essas situações. O nosso lado é o lado de ouvir e estar ao lado, estar marchando lado a lado com os trabalhadores, com os nossos filiados. O nosso lado, a nossa tradição, o nosso princípio é de ouvir os nossos companheiros em Assembleia Geral. Essa é a nossa tradição. O Sindijus, ele estatutariamente se organiza pela diretoria executiva, tem um conselho fiscal que tem um papel de fiscalizar a gestão administrativa e financeira da entidade, tem uma instância intermediária chamada Conselho de Representantes Sindicais, que nós queremos fortalecer na próxima gestão, que são os líderes, as representações das comarcas de 11 regiões do estado do Maranhão, mas tem também a instância que é soberana, que é a Assembleia Geral. E nós queremos cada vez mais fortalecer essa experiência, inclusive fortalecendo a experiência das Assembleias Regionais do Sindijus, que é uma iniciativa da nossa administração. Bom, nós queremos fazer o sorteio da próxima pergunta, mas registrando também que no próximo dia 25, a próxima terça-feira, este debate será realizado pela Rádio Capital, AM 1180, e que nós esperamos contar com a presença dos dois candidatos. O horário do programa é das 13 às 14 horas. Vamos à próxima pergunta, que deveria ser respondida por Aníbal Lins e Dayana Luna, mas, pela ausência da representante da Chapa 2, será respondida apenas pelo representante da Chapa 1.
A pergunta é da senhora Raimunda Pimentel dos Santos. Ela pergunta como os candidatos pretendem dar atenção em lutas específicas de cada função dos servidores. Há um número expressivo de representantes na chapa de cada setor nas respectivas chapas? Muito boa pergunta da nossa querida companheira Raimunda Pimentel. A nossa chapa é uma chapa plural, é uma chapa que é composta por analistas judiciários, oficiais de justiça, técnicos judiciários, auxiliares judiciários e também por comissários de justiça da infância e juventude. Nós temos companheiros das 5 carreiras do quadro efetivo do Poder Judiciário. Nós não temos no nosso plantel nenhuma discriminação em relação a qualquer cargo, em relação a qualquer carreira, em relação a qualquer segmento. O nosso compromisso é com o pluralismo. E na próxima gestão, que nós, com a graça de Deus e o voto de confiança dos nossos colegas, haveremos de estar à frente, na próxima gestão nós queremos vitalizar, fortalecer o Conselho de Representantes Regionais, que é uma instância que nós, por iniciativa política da nossa diretoria, definimos que deverá ter um papel específico na organização da nossa entidade, na mobilização da nossa categoria, que é a organização da categoria por núcleos das carreiras. Nós temos a coordenação estadual de cada carreira, a coordenação estadual dos analistas, a coordenação estadual dos técnicos, a coordenação estadual dos oficiais de justiça, a coordenação estadual dos auxiliares, a coordenação estadual dos comissários e a comissão núcleo também estadual dos aposentados e pensionistas, que terá o papel de articular as pautas específicas e submetê-las à apreciação da Assembleia Geral, que terá o papel e tem o papel de unificar as pautas conjuntas, comuns, coletivas dos nossos associados e também dos não associados, porque o Sindjus é de todos os trabalhadores. Queremos todos os trabalhadores da Justiça dentro do Sindjus, que é a casa do servidor da Justiça. E por isso estamos muito à vontade, inclusive, de convidar aqueles que ainda não se filiaram, ainda não, para amanhã mesmo estar aí no computador e se filiar, porque o Sindjus é a nossa casa, é a nossa proteção. Bom, vamos ao sorteio de mais uma pergunta. Lembrando que o senhor Aníbal está respondendo todas as perguntas que, na verdade, deveriam ser respondidas pelos 2 candidatos em demonstração de compromisso com a própria categoria. Então, a próxima pergunta tem uma repetição aqui, é da mesma pessoa, mas pode ser outra pergunta da mesma pessoa, não pode? É a mesma pessoa que pergunta? Ok. Como os candidatos avaliam, é a senhora Raimunda Pimentel dos Santos que faz uma outra pergunta, como os candidatos avaliam a importância da unidade sindical para o fortalecimento e equilíbrio de forças fortes ao empregador que pratica injustiças e fere o direito do trabalhador? Bom, eu não posso responder pela minha concorrente, que de forma desrespeitosa permanece ausente do debate e com isso acaba prejudicando a qualificação do debate político para que ao final desse processo os servidores conheçam plenamente as ideias e a história de cada candidato e das suas chapas. Mas respondo pela chapa 1, experiência, unidade e luta. Para nós, repito, a unidade é um valor central. Nós somos defensores da unidade e da unicidade, da unidade e nação. Essa unidade e nação ela é construída no debate político, nas Assembleias Gerais, nos fóruns democráticos, onde as posições antagônicas são confrontadas, mas a categoria, ao final, delibera, vota e a posição majoritária é encaminhada. Bom, essa é a nossa posição política, o nosso compromisso programático e doutrinário, essa é a nossa visão. E também somos defensores da unicidade sindical, porque nós entendemos que o pluralismo sindical fragiliza a luta dos trabalhadores. E isso só interessa aos patrões, isso só interessa aos governos que não têm compromisso com os trabalhadores, que querem atacar os trabalhadores e retirar direitos ou negar direitos nas nossas pautas, nos nossos movimentos reivindicatórios. Infelizmente,
a nossa companheira concorrente não está aqui para explicar porque alberga na sua chapa companheiros que na calada da noite tentam dividir a categoria criando sindicatos de gaveta, e cuja primeira iniciativa desses sindicatos de gaveta é pedir no Tribunal de Justiça dinheiro. Infelizmente, esses são os companheiros que fazem parte da outra chapa da concorrente, que aqui se ausenta para dar explicações aos eleitores, aos filiados do Sindijus. Mas eu estou aqui para dizer que nós temos companheiros que não têm essa mácula na sua história. Nós temos lado, nós temos princípios, nós temos posição e nós temos foco. O nosso foco é trabalhar por você, companheiro e companheira filiado do Sindijus. Vamos ao sorteio de mais uma pergunta. Essas perguntas foram elaboradas por associados do sindicato, que através do site do sindicato do Sindijus encaminharam à comissão eleitoral. Então nós temos aqui a pergunta da senhora Sandra Regina Freitas Martins Rocha. A tesouraria tem um papel fundamental na transparência e idoneidade de um sindicato, sendo um trabalho específico e técnico. Quais as garantias que as chapas dão que os servidores que ocuparão o cargo de tesoureiro serão pessoas merecedoras de tal confiança? Bom, eu gostaria de responder essa pergunta dizendo a todos e todas que concorre na chapa 1 Experiência, Unidade e Luta ao cargo de tesoureiro do Sindijus, glorioso, forte, combativo, independente, altivo Sindijus, o companheiro Fagner Damasceno, que nos últimos 3 anos à frente da nossa entidade, hoje ele é tesoureiro e concorre à reeleição, porque nós tomamos a iniciativa de estabelecer um limite para as reeleições no Sindijus. É uma iniciativa nossa e ficamos muito à vontade. E o companheiro Fagner tem direito a uma reeleição. E nos 3 anos que ele esteve à frente da tesouraria, nesta gestão que se encerra, ele não titubeou em nenhum momento, não atrasou um único dia a publicação dos editais de convocação de Assembleia Geral de Prestação de Contas ao meu lado, o presidente do Sindijus. Prestamos contas todos os anos e todos os anos as nossas contas são aprovadas, graças a Deus, e não de forma manipulatória, mas de forma aberta, com centenas de trabalhadores participando, discutindo, questionando, apontando. E entre esses tais que aprovam, questionam, que debatem, que apontam dúvidas, mas que no final se convencem e nos dão um atestado de idoneidade, de honestidade. Entre esses estão aqueles que concorrem na chapa opositora, entre eles a própria companheira Dayana Luna, que na última Assembleia de Prestação de Contas compareceu à Assembleia Geral do Sindijus e votou pela aprovação sem ressalvas da gestão honesta e idônea da atual diretoria do Sindijus. A nossa gestão é uma gestão honrada, honesta, e quem diz isso são os nossos opositores. Quero passar aqui às suas mãos, para os fins que o senhor achar mais conveniente, as certidões da administração do sindicato, indicando que as últimas 5 prestações dos últimos 5 anos do Sindijus foram aprovadas, sem ressalvas. E entre todos aqueles que estavam lá votando, estão a dona Dayana Luna, estão o candidato a tesoureiro da chapa dela, seu Francisco Marques, que está há 4 anos numa entidade que só presta conta sob pressão, a Asfugema, e que é inclusive objeto de ação na justiça para que preste contas, porque ele, infelizmente, não tem essa tradição. E é justamente essa pessoa que a senhora Dayana Luna e sua chapa querem apresentar, querem submeter ao crivo dos eleitores do Sindijus para ser o próximo tesoureiro. Portanto, comparem e decidam. Fagner Damasceno para a tesouria do Sindijus, Aníbal Lins pela chapa 1 ou Dayana Luna e Francisco pela chapa 2. E também gostaria de concluir dizendo que quero passar aqui às suas mãos as minhas fichas corridas na Polícia Federal, em todos os órgãos da Justiça, indicando que eu sou ficha limpa, certo? Eu presto contas, eu não me escondo. E não só eu, todos os 98 membros da nossa chapa. Nós temos uma carta-programa que foi financiada, e aqui eu agradeço publicamente pela nova Central Sindical dos Trabalhadores, Central Sindical na qual nós somos filiados, e cuja chapa está aqui na íntegra. Todos os nomes, todos os membros estão aqui. Quem quiser conhecer quem são os nomes e os membros da nossa chapa estão aqui, com suas respectivas biografias.
e quem são os membros da chapa 2. Bom, comparem e decidam. Vamos ao sorteio de mais uma pergunta. Por favor. Mas, por favor. Vou colocar aqui para, na sequência, a gente poder olhar bem direitinho. E não ter dúvidas. Isso, não tem dúvida sobre o que está sendo colocado pelo candidato. Muito bem. Vamos ao sorteio da próxima pergunta. Eu pergunto se é possível focar aqui na pergunta para mostrar que realmente estão tendo as perguntas para que não haja nenhuma dúvida. É possível? Dá para visualizar? Estou olhando ali, talvez. Bom. É possível? Isso, muito bem. Perfeito. Então, aqui mais uma pergunta. É da senhora Sandra Regina, uma outra pergunta da senhora Sandra Regina Freitas Martins Rocha, e a pergunta dela é a seguinte: existem várias ações tramitando em várias instâncias da justiça, como os candidatos, se eleito, vão tratar cada uma delas? Gostaria de responder dizendo com a mesma coerência, com a mesma dedicação que fizemos ao longo desses últimos anos e que por conta disso fizeram do Sindijus uma referência nacional e não apenas para os servidores da Justiça do Estado do Maranhão, mas para todo o funcionalismo público. Nós fomos a primeira entidade sindical de servidores públicos estaduais que ajuizou a ação dos 21.7. Depois de 9 anos e 11 julgamentos no Supremo Tribunal Federal, conseguimos implantar nos nossos contra-cheques esse direito. E em função disso, criou-se uma fila, nós fizemos escola e história. Todos os mais de 100 mil servidores seguiram o nosso exemplo. E na próxima quarta-feira, dia 26, estará sendo julgado pelo Pleno Tribunal de Justiça um incidente de demandas repetitivas, onde mais uma vez vão tentar retirar os 21.7. O nosso sindicato, embora não seja tão afetado mais por essa medida, porque nós já vencemos por 3 vezes a tentativa do governo do Estado de retirar o nosso 21.7 no Supremo Tribunal Federal, nós nos habilitamos nesse processo de interesse de todos os servidores públicos do Estado do Maranhão e também, de certa forma, de interesse dos servidores da Justiça, como terceiro interessado, para lá fazer a defesa, para lá fazer a sustentação oral. E lá estará o doutor César Brito, ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que é nosso assessor jurídico, virá de Brasília para defender esse direito dos servidores filiados ao Sindijus e também dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Nós continuaremos sendo fiéis àquilo que sempre fomos assíduos, fomos regulares na assistência aos nossos filiados. Nós em nenhum momento hesitamos em gastar todos os centavos, cada real autorizado pela categoria em defesa dos nossos direitos. Isso sempre fizemos consultando, não porque deu na cabeça do presidente, mas porque a gente chama a categoria autoriza. E também, companheiro Kleber Gomes, não mediremos esforços nem distância para dar proteção aos nossos filiados, seja em matéria administrativa, seja em matéria penal, seja em matéria civil. É direito do trabalhador, nós estaremos lá para defender e para protegê-lo. E manteremos uma assistência da maior qualidade possível. Bom, sempre lembrando que o candidato Aníbal Lins tem um tempo de 3 minutos para responder cada uma das perguntas, mas em ele conseguindo responder em um tempo menor, melhor, porque nós podemos trazer mais perguntas dos associados para o candidato. Lembrando de que esta cadeira aqui, este espaço aqui seria para a candidata da chapa 2, que deveria estar aqui debatendo com o candidato representando a chapa 1. Como já explicamos, a candidata representando a chapa 2 não compareceu e nem justificou para a comissão eleitoral o motivo da falta. Nós estamos caminhando para o encerramento do programa, mas ainda há tempo de você responder esta pergunta, Aníbal. É do Carlos Alberto. Gostaria de saber também o que os candidatos vão fazer em relação à gage junto ao TJ Maranhão. Haja vista que hoje ninguém mais está recebendo.
não está sendo implantado os 20% para nenhum servidor, mesmo que na unidade ninguém possua tal gratificação. Pedir só que você responda em 2 minutos para que você possa fazer a sua consideração final. Muito bem. A gás é um direito assegurado por lei, direito a gente não pede, direito a gente exige, certo? Nós não podemos permitir que direitos sejam retirados dos trabalhadores, nós estamos aqui para defender esses direitos. No caso da GAGE, o que o tribunal tem alegado é a falta de recursos orçamentários, mas infelizmente não faltam muitas das vezes recursos para outras iniciativas da administração do tribunal que não são voltadas para a valorização dos servidores e que não são nem necessariamente louváveis, certo? Mas nós temos o compromisso de continuar lutando pela ampliação da GAGE e não só pela ampliação da GAGE, pelo pagamento da GPJ, gratificação de produtividade judiciária, do jeito que o próprio tribunal estabeleceu em regra, certo? Em regra, em norma interna. O Conselho Nacional de Justiça autuou a nossa representação, que tem hoje como relator o Corregedor Nacional de Justiça, exigindo que o Tribunal de Justiça cumpra as suas próprias regras. Se tem orçamento, se é direito do trabalhador, que esse direito seja respeitado, sob pena de responder à administração do tribunal pelos órgãos de correição da Justiça. Lembrando que este debate nós iremos realizá-lo também pela Rádio Capital 1180, Rádio Capital AM, na próxima terça-feira, 25, das 13 às 14 horas, e nós esperamos poder contar com a presença dos 2 candidatos. Bom, nós chegamos ao final das perguntas encaminhadas pelos associados, embora nós ainda tenhamos bastante perguntas aqui, mas é o tempo, né? Então, nesse sentido, nós vamos conceder agora 2 minutos para que você faça as suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Eu recebi a minha nomeação para o Tribunal de Justiça num leito de UTI desenganado. E eu me perguntei quando eu recebi, por que isso se amanhã eu vou estar morto? Mas Deus me deu vida e saúde para não só tomar posse e, meses depois, ser eleito presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça. Jamais imaginei que pudesse concluir o primeiro ano de mandato. Os servidores da Justiça, de forma muito honrosa, e aqui eu quero agradecer a cada homem e mulher da Justiça do Maranhão, me confiaram 5 mandatos e jamais eu traí a nenhum de vocês. Jamais me vendi ao Tribunal de Justiça em nenhum governador de plantão. Sempre estive do lado dos trabalhadores. Votar na chapa 1 é ter a certeza de que o Sindijus continuará sob o controle dos servidores. Não será um quintal do Tribunal de Justiça e de nenhum presidente ou presidenta do Tribunal do Maranhão. O Tribunal nos respeita pela nossa independência e pela nossa altivez. Quero também aqui agradecer a minha equipe de colaboradores, a minha diretoria, ao meu companheiro George, em nome do qual eu quero agradecer o apoio de toda a diretoria, ao companheiro Arthur, ao companheiro Pedro Davi. Quero agradecer também às companheiras aqui presentes, aos membros da Comissão Eleitoral. E repito, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui vivo, sadio e me colocando mais uma vez, pela última vez porque o Estatuto foi alterado por iniciativa nossa, mas pela última vez me colocando à disposição para fazer deste aquele que será o nosso, não meu, o nosso melhor mandato nesses últimos anos. Muito obrigado e que Deus abençoe. Obrigado, Aníbal. Chegamos ao final deste debate, mas agora é por minha conta. Queremos registrar e parabenizar a direção do sindicato por proporcionar essa demonstração democrática, que é assegurar aos associados do sindicato a oportunidade para conhecer as ideias daqueles que estão se propondo a administrar o seu sindicato. Então, de parabéns à direção do sindicato, de parabéns à comissão eleitoral pela forma com que organizou o debate, assegurando a participação das 2 chapas em elas querendo, claro, terminou não acontecendo por conta da chapa 2 que não compareceu. Então, quero também aproveitar para agradecer o carinho da sua audiência ligado aqui no seu Tribuna Sindical. Aproveito para desejar a você um excelente final de semana, com muita paz, muita tranquilidade. E nós, Tribuna Sindical,
voltaremos na próxima semana com mais Tribuna Sindical, com a graça de Deus. Um excelente final de semana e até lá, se Deus quiser. Tribuna Sindical. Oferecimento CUT, Urbanitários, Sindicep, Servidores Estaduais, Sindijus, Previdenciários, Vigias, SEAC, Sindeltéis e Fetaema.